para a gente falar mais a respeito dessa mega operação e agora dos desdobramentos que virão adiante, nós vamos conversar agora com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, que chega agora em Os Pingos nos Is para nos ajudar a entender melhor esse cenário que aflige o cidadão do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, bem-vindo, boa noite, um prazer te receber. Boa noite, prazer é meu estar aqui na Jovem Pan, nos Pingos nos Is. Estamos aí nesse dia complicado. Doutor Marcelo, a gente já tem a notícia de que é a maior operação da história recente aí do Rio de Janeiro, inclusive com o maior número de mortos também, né? São 64 até agora, com a expectativa de que esse número aumente, porque ainda há operação em curso no Rio de Janeiro. Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu faço uma sugestão aos jornalistas que estão cobrindo esses tristes acontecimentos, né? Eu, por exemplo, nesse horário, eu deveria estar dando aula lá na faculdade, onde eu leciono, mas a universidade suspendeu as aulas por razões óbvias, né? Eu passei aqui do lado do meu prédio, tem uma pizzaria aqui no coração de Ipanema, uma das melhores do Rio, normalmente bem movimentada, né? Ela abre às 18 horas, eu passei um pouco antes disso, quando os garçons já estão normalmente preparando tudo, não tinha viva alma. Não só não tinha nenhum freguês, como não tinha nenhum garçom, né? Então você veja como a vida da cidade é afetada. Mas o que eu gostaria de convidar os jornalistas que estão cobrindo esse fato é a fazer o seguinte: no final da operação, verifiquem quantos criminosos foram presos. Eu acho que o número no momento está em quanto? 80 e alguma coisa, é isso? Não tenho certeza, acho que está na casa dos 80, né? Talvez já tenha subido. E procure saber, dentre esses 80, 90 ou 100 que foram presos, quantos estão sendo presos pela primeira vez. Vocês vão se surpreender, porque o número vai ser ínfimo, né? A imensa maioria desses criminosos presos está sendo presa pela segunda vez, terceira, quinta, 10ª vez, né? Então você veja, né, todo esse trabalho que a polícia do Rio de Janeiro está tendo, sem ajuda nenhuma, né, como disse o governador, sem ajuda nenhuma do governo federal, até porque nós já sabemos qual é o pensamento do governo federal sobre isso. O que isso transmite para a população e o que isso transmite para os policiais, né? 4 perderam a vida hoje para prender criminosos que, na sua imensa maioria, eu garanto, já haviam sido presos antes. Tá? Nós temos um ministro da Segurança Pública que comemora o fato de que 40% dos criminosos presos em flagrante são soltos 24 horas depois na audiência de custódia. Né? Esse é o ministro da Justiça e Segurança Pública, que hoje parece que está sendo homenageado em Fortaleza, né? E que teve a coragem de dizer, eu tive agora acesso a essa notícia, de que o governador do estado deveria assumir a responsabilidade ou jogar a toalha. Ele, ministro da Segurança Pública, não assume responsabilidade. Não? Ele favorece os criminosos comemorando soltura de bandidos presos em flagrantes. Não? Então, vejo que é uma situação muito difícil. Não? A DPF 635, a operação de hoje foi contra o Comando Vermelho, a DPF 635, aquela decisão do Supremo que dificultou as operações policiais tremendamente no Rio de Janeiro, ela resultou num aumento de 25% do território dominado exatamente por essa facção, que hoje é alvo dessa operação, o Comando Vermelho, que é a maior facção aqui do Rio. Pensem num aumento de 25% do território, não é pouca coisa. Tá? Quer dizer, se o Comando Vermelho dominava uma comunidade, uma favela, hoje ele domina o entorno dessa favela numa área 25% maior. Né? Eu mesmo já fui rendido por traficante de fuzil e eu não estava dentro de favela nenhuma. Né? É isso que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Né? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o sentido de uma legislação que cria uma estrovênia, se me desculpe, me perdoa a palavra, que é o chamado tráfico privilegiado, que permite uma redução de pena para o traficante, um benefício para o traficante, se não for provado, se a promotoria não conseguir provar,
que ele pertence a uma facção criminosa. E aí vem os tribunais, porque no Brasil a lei é ruim, mas os tribunais conseguem torná-la ainda pior com a jurisprudência. A jurisprudência é a interpretação da lei pelos tribunais, né? E dizem o seguinte: olha, o traficante foi preso numa área, Cidade de Deus, por exemplo, dominada por esse mesmo Comando Vermelho. Ninguém vende droga na Cidade de Deus se não for do Comando Vermelho. Se não for do Comando Vermelho e for vender droga na Cidade de Deus, é morto. Então, se ele foi preso vendendo droga na Cidade de Deus, é porque ele é do Comando Vermelho. Aí os tribunais dizem, mas isso não é suficiente, isso não é prova suficiente de que ele é filiado a uma facção. Bom, se isso não é prova suficiente, qual é a prova? Carteirinha de membro do Comando Vermelho com fotografia 3x4 e número da matrícula? E aí o que acontece? Uma pena de 5 anos do traficante é reduzida em 2/3. Esse é o tal do tráfico privilegiado. Por que, coitadinho? Ele é autônomo, ele não faz parte de facção nenhuma. Então ele vai pegar 1 ano e 8 meses. É uma pena pequena, né? Mas fica pior. Porque o Supremo entende que esse tal de tráfico privilegiado não pode ser considerado crime hediondo, apesar da Constituição dizer que tráfico de drogas é crime hediondo, é equiparado a crime hediondo. Mas esse não, coitadinho, esse tem que ser beneficiado. Então ele não vai cumprir pena nenhuma. Ele vai para o regime aberto, ele vai para casa, ele vai ter a pena substituída. O Supremo também entendeu que isso é possível para traficante, a pena de prisão substituída por cesta básica, multa, prestação de serviços à comunidade. Então o Brasil precisa pensar, né? Por que lá em Brasília, né, há tanta preocupação com benefícios para criminosos, benefícios para traficantes, redução de pena, regime aberto, cesta básica, né? E tão pouca preocupação com as vítimas. E as vítimas somos todos nós. É só olhar o Rio de Janeiro hoje. Toda a população do Rio de Janeiro é vítima do terror, porque isso é terror. Tá? Porque, como disse o delegado muito bem, né? Acabou de dizer, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Eles estão literalmente tocando terror na população, como forma de inibir a atuação policial. Então, hoje, o carioca está tendo um dia infernal e eu receio que hoje seja o marco inicial de uma nova etapa do crime organizado no Rio, que é uma atuação francamente voltada para implantar o pânico na população civil como forma de atrapalhar as operações policiais. E isso é muito preocupante. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Vou trazer os nossos comentaristas para essa conversa. E o Roberto Mota, também do Rio de Janeiro, é quem vai te fazer a próxima pergunta. Marcelo, essa situação é consequência da DPF 635? Essa situação foi agravada pela DPF 635. Né? As restrições que as operações policiais sofreram no Rio, né? O delegado Fabrício, da CORE, ele estima que tem havido uma redução de 60% nas operações policiais. 60% é muita coisa. Tá? E a facção mais beneficiada, né? No Rio nós temos 3 grandes facções, diferentemente de São Paulo, né? Nós temos 3 grandes facções do tráfico e temos também a milícia. Nós temos mais de 1.000 comunidades dominadas pelo crime organizado, 80% pelas facções do tráfico e mais ou menos 20% pela milícia. Desses 80% dominadas pelo tráfico, a maior parte é dominada pelo Comando Vermelho. Só para nosso público ter uma ideia, nós estamos falando de 3 milhões, um pouco mais, de cariocas e fluminenses. Né? Nós estamos falando do Grande Rio, da região metropolitana do Rio de Janeiro. 3 milhões e meio, mais ou menos, de cariocas e fluminenses que vivem sob o jugo desses marginais, né? Dessas vítimas dos usuários, para usar a expressão infeliz, né? do chefe de Estado brasileiro. E dessas facções, a que mais cresceu nesse período de redução das atividades policiais, das operações policiais, em função da DPF 635, foi justamente o Comando Vermelho.
Tá? Foi a que mais se fortaleceu. E nós estamos vendo hoje como eles se fortaleceram. Tá? 2.500 agentes, né, das forças de segurança foram necessários para uma operação cujo objetivo, ou um dos objetivos, era o cumprimento de 100 mandados de prisão. Tá? Você imagina, para cumprir 100 mandados de prisão, você precisa de 2.500 policiais e com esse resultado aí, né? Quer dizer, com morte de policiais, com a cidade vivendo um caos, né? Então, é um triste resultado. Aliás, policiais que eu conheço, né, dizem isso. Nós passamos 5 anos sob a DPF 635. Agora o Supremo recuou, né, a DPF, as restrições foram levantadas à atuação policial, mas nós ainda vamos viver pelo menos mais 5 anos pagando o preço do fortalecimento do crime organizado, para o qual a DPF 635 contribuiu de forma decisiva. Foi um erro trágico do Supremo Tribunal Federal. Tá? Doutor Marcelo, agora quem vai fazer a pergunta é o Cristiano Beraldo. Doutor Marcelo, uma boa noite. O senhor que conhece tão bem essa realidade do Rio de Janeiro e acompanha diante desse caos que foi tomando conta da cidade, do estado há tanto tempo, hoje tivemos o prefeito da cidade dizendo que ele já de terno, né, deixou aquela roupa sempre tão descontraída, agora já está de terno, já incorporou o personagem de candidato a governador, dizendo que estava utilizando todos os recursos da prefeitura para manter a ordem e uma vida normal na cidade. Orientou que as repartições públicas municipais continuassem atuando normalmente e por aí vai. E aí isso se contrasta com a realidade do dia a dia, que o senhor nos trouxe, inclusive, falando da universidade onde o senhor dá aula, falando da pizzaria ao lado da sua casa. Quer dizer, a cidade ela é dominada, de fato, por esses acontecimentos e as pessoas são obrigadas a temerem quando essas coisas acontecem. O senhor acredita que há uma falta de clareza das autoridades para tratar de forma objetiva desse absurdo que tomou conta do Rio de Janeiro? As autoridades vão varrendo para debaixo do tapete, autoridades, eu digo políticas, não da segurança pública, mas sobretudo as políticas, vão varrendo para debaixo do tapete com vistas a questões político-eleitorais e vão empurrando a solução efetiva do problema para frente? Olha, eu acho que sim, né? Quer dizer, em grande parte isso é verdade. Você verifica, por exemplo, que no início do atual governo federal, né, logo nos primeiros meses, o então ministro da Justiça visitou uma dessas comunidades, né? Não as que são alvo hoje da operação. Ele visitou o Complexo da Maré. Hoje os alvos são o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, mas o Complexo da Maré vive a mesma realidade e também é dominado pelo Comando Vermelho, né? E ele entrou lá, aliás, entrou com muita facilidade, que causou espanto, porque autoridades que entram lá correm um risco de vida muito grande, tá? Mas ele entrou com muita tranquilidade para participar de um evento de uma ONG, tá? Que lançava, essa ONG se chama Redes da Maré, e ela lançava um suposto relatório sobre a segurança, os problemas de segurança no Complexo da Maré. Era um relatório de 80 páginas ou coisa parecida, em que a palavra traficante não era mencionada. A conclusão era que o grande problema de segurança da Maré era a polícia. Tá? E o ministro tirou uma foto, fez questão de tirar uma foto segurando esse relatório e dizendo que as conclusões do relatório iam ser incorporadas à política de segurança pública do atual governo federal. Tá? Então, assim, eu acho que é pior do que falta de clareza, Beraldo. Eu acho que é uma visão absolutamente distorcida, né? Quando você chega à conclusão de que o problema não é o bandido, o problema é a polícia, então a sua visão de crime você não sabe diferenciar o bem do mal, né? Eu acho até curioso porque recentemente o presidente da República, lá acho que Indonésia, né? Na mesma ocasião em que ele falou
sobre os traficantes vítimas dos usuários, ele falou que era preciso acabar com essa polarização entre bem e mal. Mas, como assim? Ele está relativizando o mal? Ele está relativizando a atuação dos criminosos? Não tem que acabar com polarização nenhuma. É preciso enxergar qual é o lado do bem, qual é o lado do mal, e é preciso se posicionar de forma muito clara do lado do bem, que é o que falta ao atual governo. Um posicionamento claro ao lado das forças policiais, em apoio às forças policiais, e um posicionamento de veemente condenação de traficante, de bandidos em geral. Não pode chamar de vítima. Um presidente da República não pode chamar traficante de vítima. Eu já tive processo em que o traficante matou o rapaz que foi visitar o pai. Por quê? Porque o menino morava numa comunidade dominada por uma facção rival. E o pai morava numa comunidade dominada pela outra facção. E o traficante, como ousa você que mora na comunidade dominada pelo terceiro comando visitar o seu pai, que mora aqui no Comando Vermelho? Na facção, na comunidade dominada pelo Comando Vermelho. O menino não era traficante, não era nada. Ele só era morador de uma comunidade dominada pelos rivais dos traficantes que dominavam a comunidade onde o pai dele residia. Ele foi amarrado, a boca no cano de descarga, amarrado num carro, deram volta, chamaram todo mundo para assistir, inclusive o pai, porque isso é demonstração de poder. E o rapaz morreu. Um menino de 18 anos, estudante, trabalhador, morreu dessa forma horrorosa. Eu tive processo em que o traficante matou a menina de 16 anos na frente da irmãzinha de 8 anos, porque supostamente a menina de 16 anos namorava um sujeito que seria integrante de uma facção rival. Essas são as vítimas, Esses monstros é que são chamados de vítimas. Esses monstros merecem benefício da lei, pena alternativa, regime aberto. Não, isso não faz sentido nenhum. A gente está conversando aqui com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Rocha Monteiro, nos ajudando a entender todo esse cenário que aflige o cidadão do Rio de Janeiro, o cidadão do estado do Rio de Janeiro, principalmente da capital, nessa ação da polícia que a gente recapitula para você, uma ação que já gerou 64 mortos, dentre esses cerca de 4 policiais, 2 policiais civis e 2 policiais militares do BOP. Saíram dos 2.500 agentes para o cumprimento de 100 mandados de prisão, mas a retaliação das facções criminosas do Rio de Janeiro tem gerado toda essa consequência, infelizmente, com muitas mortes e uma operação que ainda acontece neste momento lá no Rio de Janeiro. Portanto, a qualquer momento a gente terá novas informações a respeito de mais mortos, ou mais presos, ou mais pessoas envolvidas nos resultados dessa operação. Agora são 18h57. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou pela nossa rede. Amanhã às 18 horas, os Pingos nos Is estará de volta.